Meu nome é Tatiane, eu sou aluna do curso Religare. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre sofrimento, que foi uma palestra elaborada pelo meu grupo 3A, nós somos alunos aqui da escola. O sofrimento, ele sempre se fez presente nas nossas vidas, mas hoje ele tem um ar diferente por conta do momento que nós estamos vivendo, né? Então essa vai ser a nossa conversa de hoje. E para iniciar, é sempre bom nós definirmos o que é o sofrimento. Sofrimento é uma palavra, de acordo com o dicionário etimológico, vem do latim sufferre. Sufferre é um termo pelo qual os romanos designavam que ele estava sob ferros, então acorrentado mesmo, né? O que significa uma infelicidade intensa e constante para quem estava sob ferros. E como existem diversos tipos de sofrimento, as definições elas também variam de numa igual proporção. Mas, de maneira geral, se trata de uma sensação consciente ou inconsciente que reflete padecimento, esgotamento, depressão ou a infelicidade do indivíduo. Bem, são dois os tipos de sofrimento que nós temos aqui nesse plano, que são os evitáveis e os inevitáveis. Os sofrimentos evitáveis, ou seja, aqueles que não necessariamente devem fazer parte da existência humana, cuja origem ela vem da reação do indivíduo perante os fatos e não tanto da realidade mesmo em si, né? São aqueles que provavelmente foram criados inconscientemente por nós, que se constituíram na nossa forma de viver em relação aos outros que conosco convivem e com o mundo. De certa forma, é aquele que você mesmo cria para você. Exemplos. Um sofre porque é rico, mas é feio. Outro porque é bonito, mas é pobre. O outro que por viver sonhando acordado, acaba sofrendo. Outro por sentir-se cheio de estar sozinho, ou então por achar que sofrer dói e não é pouco, mas faz um bem danado depois que passa. Pois é, isso acontece. Por outro lado, nós temos então os inevitáveis, que são aqueles que independem de nós, dos quais nós não conseguimos fugir. Aqueles que parecem nos golpear por fatalidade, quando as forças se juntam para que aconteça o melhor para você. Para esse tipo de sofrimento, você precisa estar preparado, uma vez que ele vai doer, você vai sofrer, mas é um sofrimento diferente, porque você tem o conhecimento, está em harmonia com as forças naturais e com o todo, e sabe que foi o melhor para a sua evolução e que principalmente para a evolução do ente que partiu. A gente fala aqui da morte, né? Você se entristece, muitas vezes fica sem chão, mas isso é algo do qual a gente não consegue fugir, né? É preciso viver o luto. Nós separamos um pouquinho para vocês a história do sofrimento. Claro que é um breve resumo, né? Mas nós separamos para dar uma ideia do que o sofrimento vem causando na humanidade. Bem, desde o começo do mundo, a humanidade sofre. Durante toda a nossa existência material nessa terra, criada e abençoada por Deus, tão linda, caberia somente a felicidade, fartura, amizade, experiências prazerosas, construtivas. No entanto, a humanidade sofre. Não aceitamos o fluxo natural do universo. Nos forçamos a nos manter parados ou estagnados, seja numa mesma situação ou numa relação que já não está dando muito certo, sem movimento, ou em qualquer outro aspecto que seja limitador de nós mesmos. Isso tudo causa a opressão do eu, nos entristece, muito sofrimento. Os povos primitivos, eles consideravam que as desgraças individuais e cósmicas eram reflexo dos poderes sobre-humanos dos quais os homens eram vítimas e contra os quais procuravam proteção.
recorrendo a ritos mágicos, às vezes até sacrifícios humanos, de animais, sem renunciar a nenhum processo de defesa pessoal que também eles lançavam mão. Então, estamos agora falando sobre a primeira fase, que é a natureza e as suas intempéries. A natureza e essas intempéries eram as causas do sofrimento. Então, durante uma boa parte da história da humanidade, a maior fonte de dor foi a natureza, com as suas intempéries, oferecendo perigo ao Homo sapiens. Tempestades, furacões ou outras manifestações da natureza eram consideradas castigos divinos e eram extremamente temidas por muitos povos. Então, chovia, tempestade, furacão, todo mundo achava que tinha feito alguma coisa errada e procurava uma solução. Essa foi a primeira. A segunda fase da história da dor, ela tem como motivo do sofrimento o destino e as necessidades. Então, nessa segunda fase, é a época da filosofia grega ou da vigência dos mitos africanos. A dor ela se fazia presente através do destino e das necessidades. Então, o chamado destino, ele era o responsável por tudo que o povo sofria. Ele era muito temido justamente por ser desconhecido. Então, o destino era quem causava o sofrimento. Na terceira fase, nós temos causas internas para o sofrimento e principalmente a consciência. Então, nessa parte, dessa fase, a principal fonte de sofrimento ela é interna. Essa etapa ela foi bem longa. Eram as crenças, magias, facções étnicas, religiões, culpabilizadoras. Elas sempre estavam aliadas ao medo, que torturavam a mente e a consciência no horizonte dos valores iminentes. Como exemplo, temos as religiões das mais diversas, que aterrorizavam os homens para subjugá-los, e até mesmo a chamada Santa Inquisição, que matou muitas pessoas em nome da religião. Freud foi o grande caçador de fantasmas dessa longa época, que foi longa mesmo. Ele passou a estudar a natureza do sofrimento interno humano, através do desenvolvimento dos estudos da psicologia. O subconsciente aqui passou a ter espaço. E na quarta fase, que é a nossa atual, a causa do sofrimento é a sociedade. Então, a dor ela já não é mais aqui, não tem mais como causa a natureza, o destino, que não são mais considerados esses os responsáveis pela dor, mas é a própria sociedade que é a causadora. Como disse Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. A sociedade é vista aqui como a grande vilã que faz com que o homem se perca, não seja bom. Mas será que é isso mesmo? Será que o homem está realmente isento no processo de tornar-se mal? Será que ele não é o sujeito da sua própria evolução? Essa vai ser a nossa conversa de hoje. E o sofrimento? Agora que a gente já falou um pouco da definição, que nós já falamos um pouco da história da dor no mundo, e aí, o sofrimento é purificação ou ele é evolução? Quando nós falamos de purificação, nós imaginamos logo nós nos livrando das impurezas, dos pecados. Já a evolução, nós entendemos como um longo processo de modificações e adaptações também, pelas quais a gente passa durante toda a nossa vida nesse plano aqui. E através da aceitação, o sofrimento pode ser encarado como um agente transformador do ser. Aí nesse caso ele seria o impulso que nos fornece elementos para a nossa evolução. Segundo alguns religiosos, evitar o sofrimento é impossível. Quem tem medo de sofrer já sofre simplesmente por esse motivo. Resta aos seres humanos a alternativa realista de encarar o problema, que não é fácil.
Não há opção melhor para experimentar o mistério do sofrimento do que mergulhar nele à luz da fé em Jesus Cristo. Aceitar que o sofrimento faz parte da vida não é tarefa fácil, mas preparar-se para ele, compreendendo qual sofrimento é inevitável e qual é o inevitável, isso elimina a angústia, a sensação de injustiça que ele pode provocar em alguns. O segredo está na maneira como lidamos com o sofrimento. A ausência de individualidade, de existência própria, a dependência que se tem em relação aos outros para ser feliz, fecham as portas do conhecimento, condenando o eu à prisão e ao sofrimento. São inúmeras as histórias de mulheres, de homens que, sacudidos pelo sofrimento, adquiriram uma nova visão na vida. Antes eles eram cheios de vaidade, cobiça, futilidades, mas através do sofrimento perceberam, com os olhos mais puros, o que realmente vale a pena de verdade. Nós sabemos que pessoas entram em hospitais arrogantes, querem o melhor quarto, o melhor médico, xingam enfermeiras, exigem, mas quando chegam as complicações, as dores aumentam, quando chega à beira da morte, mudam o seu comportamento e aí respeitam a todos. Nesse sentido, entendemos que o sofrimento purificou, modificou o ser, fez o ser humano evoluir. Ele pode nos motivar sim a buscar mudanças em nosso comportamento, em nossas crenças, valores. Entendemos que em alguns casos ele pode ser a motivação para o ser humano buscar uma mudança, a reformulação do que ele pensa para evoluir a partir disso. Nesse caso, o sofrimento ele pode nos humanizar, sendo talvez o melhor remédio. Saber sofrer é saber amadurecer. Algumas religiões elas associam o sofrimento humano a um processo de purificação ou de evolução, depende da religião. Mas nem sempre o sofrimento transforma um indivíduo em um ser humano melhor. Como nesse exemplo que nós falamos aqui do hospital, O sofrimento ele pode edificar ou ele pode destruir. Ele tem as duas facetas. E aqui entram vários fatores que nós temos que analisar para saber, para entender um pouco melhor o sofrimento. E nós colocamos aqui para vocês, são 4. O autoconhecimento. Nós precisamos entender a nós mesmos em todos os âmbitos, todos. O vigiar. Se perceber, se reconhecer, saber suas fraquezas, sempre. O livre-arbítrio. Optar por mudar as suas atitudes e assim mudar também o rumo dos acontecimentos. A mudança é possível. Os valores que temos também influenciam muito no sofrimento, O que realmente é importante para nós e como essas coisas fazem a diferença na nossa vida são muito importantes para a gente entender o sofrimento, Então, os nossos valores muitas vezes causam o sofrimento ou nos livram deles, depende, Então, tudo realmente depende de você, de como você lida com o sofrimento e também do que realmente é capaz de causar o sofrimento em você, As causas são diferentes de uma pessoa para outra. E aqui nós colocamos algumas razões para o sofrimento na nossa atualidade, Nós já abordamos então que existem 2 grandes categorias de sofrimento, os chamados sofrimentos evitáveis e os inevitáveis. Mas quais são as causas do sofrimento evitável? Basicamente, são as projeções irrealizadas daquilo que a gente quer, mas não consegue alcançar e gera frustração. Os nossos desejos, aqueles não realizados, eles são muito poderosos para algumas pessoas. E Krishna elenca 3 causas de sofrimento para nós. O desejo, que nasce lá nas nossas
insatisfações, eternas insatisfações, ou da nossa vontade de buscar novos desafios, novos bens materiais, ou até mesmo mudar o que temos na certeza de que nós vamos alcançar a felicidade com aquilo. Né? Então, às vezes a gente quer mudar uma situação para alcançar a felicidade e também acabamos sofrendo por isso. Né? É uma conquista atrás da outra, muitas vezes, na nossa vida. E assim, nós vamos alimentando aquele ciclo de busca. Né? Eu vou alcançar tal coisa e eu vou ser feliz. Aí, quando você alcança aquela coisa, você até é feliz, mas aí você pula para outra e outra e outra, e vira um ciclo, né? E nesse ciclo, infelizmente, a gente acaba acreditando que a felicidade pode estar fora do eu. Muitas vezes por esses desejos que a gente alimenta. Outra causa é o medo do desconhecido. O medo, ele aparece às vezes como um empecilho nas nossas ações, né? Nos impede de alcançar os nossos desejos. Às vezes a gente tem medo de arriscar, medo de dar errado. E em certo grau ele até paralisa as nossas ações, também causando um conflito futuro. Com relação, muitas vezes, a arrependimentos, omissões, enfim. O medo também é um sério causador de sofrimento. E o terceiro é a raiva, que é um sentimento que a gente alimenta quando nós temos o quê? Os nossos desejos contrariados, né? Porque, afinal, a gente entende que esses desejos vão nos trazer felicidade, mas por algum motivo eles não foram alcançados. Aí a gente fica com raiva, frustração e tudo isso. A partir disso, dessa situação, que surge o grande desafio, que é entender a melhor forma de lidar com as causas do sofrimento. É preciso entender que a nossa felicidade não está nos nossos desejos ainda não alcançados. Cada vez que nós sofremos, somos levados a acreditar que a dor presente é a maior. A que você está sentindo naquele momento sempre é a maior de todas. Isso porque a dor, quando ela é experienciada no momento que ela acontece, ela parece lancinante, parece muito forte, mas depois quando ela passa, a gente sempre fala, olha, mas acho que não era tão grande assim, né? A gente tem esse sentimento, porque a gente esquece a magnitude depois que ela passa, né? E a gente chega mesmo a acreditar que o sofrimento do momento é sempre maior que os anteriores, sempre. E por vezes até pensamos que não vamos conseguir suportá-los, que vamos sucumbir a ele. Nós sofremos pela viagem que não fizemos, sofremos não porque o nosso trabalho é desgastante, mas por todas as horas livres que deixamos de passar com a nossa família e fazendo outras coisas. A gente sofre por não ir ao cinema, por deixar de conversar com um amigo, namorar, passear, por tanta coisa. Nós sofremos pela incompreensão da nossa mãe, pela ingratidão dos filhos, por alegrias sufocadas, amores não correspondidos, esse dá bastante, né? Por envelhecermos, essa também dá medo. Entre outras causas que podem tirar nosso sossego, nosso conforto. Todas essas causas, elas já são nossas conhecidas. E elas já foram abordadas em algumas aulas que nós temos aqui no Religário. Entretanto, nesse ano, uma nova fonte de sofrimento atingiu todos nós. O momento que estamos vivendo agora é peculiar. Nesse ano fomos surpreendidos pela pandemia de Covid-19. A pandemia, ela despertou em muitos diversos tipos de sofrimento característicos do isolamento e as consequências desse isolamento. Luto pela morte de pessoas próximas, ansiedade, depressão, choque pela perda de empregos, isolamento, convivência familiar conflituosa, medo e incertezas quanto ao futuro. Esses são fatores que desencadeiam vários equilíbrios na saúde mental e física das pessoas. Esse distanciamento social está nos forçando a ficar separado dos amigos e familiares. E como seres humanos, sempre que algo que amamos está em risco, nós sofremos, não é verdade? Do ponto de vista psicológico,
Estamos frente ao desconhecido e inesperado, sem ter alguma referência para lidar com isso que nós estamos vivendo. Isso tudo gera ansiedade, nos deixa frágeis, suscetíveis à depressão, pânico, entre outros problemas que se formam a partir dela. O isolamento, voluntário ou mesmo forçado, ele pode ter consequências graves para o estado mental de quem é submetido a ele. Quando a pessoa é forçada a ficar em casa, pode desenvolver um quadro de ansiedade generalizada. Isso tudo se intensifica quando a pessoa é do grupo de risco. Nesse caso, o medo aumenta, assim como a ansiedade e, consequentemente, o sofrimento. Os que estão próximos às pessoas do grupo de risco se sentem muito impotentes, porque elas estão diante da impossibilidade de proteger aquelas pessoas que eles são tão queridas, né? E tem aquelas pessoas também que estão passando por esse isolamento social sozinhas, e isso pode gerar um sofrimento ainda maior. Às vezes nem tanto o sofrimento de não poder ver ou falar com outras pessoas, né? Porque isso a internet possibilita. Mas a pessoa se sente solitária por não ter o toque físico com outras pessoas. Aperto de mão, abraço, beijo, às vezes até sentir o cheiro da pessoa, né? Para muitos esse toque, essa presença, o contato, eles são essenciais para dar e receber amor. Eles não lidam, essas pessoas não lidam muito bem com um contato via internet ou via telefone, o que para outros pode ser suficiente, né? Essas pessoas que se encontram sozinhas, elas podem também ter que lidar com o fato de pouco se conhecerem, com a dependência que possuem dos outros para serem felizes, realmente não se conhecem mesmo. Elas não sabem estar consigo mesmas, com sua microesfera, muitas vezes por medo de reconhecer quem elas realmente são. Há também aqueles que sofrem pelo contrário, pela convivência familiar conflituosa. Algumas situações anteriormente conflituosas ao período de isolamento, elas se destacam agora nesse momento de crise. A gente tem um embate de gerações, temos o conflito entre adolescentes e adultos, né? As relações entre casais que já estavam difíceis, né? Elas se agravam agora, né? Não tem como fugir, a gente não vai mais trabalhar, né? Tem que encarar, não é fácil. Sabe aquele avô, avó? Aquele tio mais velho? Aquele com o qual você não tem paciência? Sabe? Aquele para quem você sempre dizia estar com pressa? Tô indo. Então, agora você não tem mais pressa de ir embora, né? Será que você vai lidar com isso bem? Ou você vai destratá-lo? Sabe aquele filho que você deposita na escola, que você não tem paciência? Aquele lá. Pois é, agora você vai ter que cuidar dele, né? Ter paciência, educar, corrigir, dar amor. Olha que dificuldade, né? Será que você está preparado para isso? E você, filho, que vive evitando seus pais porque não tem paciência com eles? Agora você vai conseguir conviver com eles o tempo todo, sem se pendurar no celular? Agora é a hora do vamos ver. Agora é. Será que você vai surtar? Mandar seu cônjuge embora? Porque você não aguenta mais? E estava levando tudo com a barriga antes da pandemia começar? Será? Será que você vai desenvolver empatia por quem está ao seu lado agora? E a perda do emprego? Isso é realmente muito preocupante, muito mesmo. Temos contas a pagar, família para sustentar. Mas será que nós não podemos nos reinventar? Ou até mesmo aprender a viver com menos? O essencial? Será que não estamos preocupados com manter o padrão de consumo mais do que com faltar comida? Será que é faltar comida mesmo o problema? A ferramenta para conseguir o dinheiro está lá no nosso curso básico. Se você ainda não assistiu, vem assistir. Quem já assistiu, lembra? Está lá. Precisamos pensar, né, sobre isso.
outros estão sofrendo pela polarização política da pandemia. Estão todos preocupados em vencer discussões acaloradas na internet sobre a pandemia, em vez de cuidar da sua casa, do desenvolvimento do seu eu, do autoconhecimento, ficar lá na internet querendo ganhar, bravo, nem dorme mais, né? Era de se esperar a união de esforços no combate a um inimigo comum, mas isso não ocorreu aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo também não, né? Principalmente por causa do ano eleitoral. Contra o pobre povo brasileiro, vimos uma guerra de narrativas. Nós contra eles, economia versus ciências, num indisfarçável objetivo de alcançar o poder. O poder. Aquele ao qual o homem cede. Ele. E o futuro? O futuro. Nos preocupamos tanto com ele que nos esquecemos do eterno presente. Sofrer por não saber o que acontecerá no futuro. Será que isso é realmente relevante agora? Por que não nos concentramos no presente? Por que não praticamos a empatia agora? Por que não pensamos em todos nós como a humanidade que somos e que precisa ser cuidada por cada um dos seus membros? Todos eles. Por quê, né? Perguntas para vocês pensarem. Claro que nós não vamos dar nenhuma receita de bolo, porque receita de bolo livre-se do sofrimento tomando um banho de sal grosso no sábado não existe, né? Isso não existe. Mas existem algumas coisas que nós podemos passar para vocês, para que vocês possam pensar, né? Quem sabe se livrar do sofrimento. E nós colocamos algumas coisas aqui para vocês. Antes de eu falar dessas coisas, eu vou fazer algumas considerações sobre esse livramento. É muito importante nós entendermos que, se passarmos a compreender melhor que nada no universo acontece por acaso, absolutamente nada, que nós devemos valorizar as nossas conquistas sendo gratos e que o melhor acontece sempre para cada um, deixaremos de acreditar que a felicidade possa ser encontrada. Precisamos entender que a felicidade está no nosso íntimo, está lá dentro. Ela está diretamente ligada ao eu, ao tamanho do homem. É um estado que pode ser vivido através do nosso autoconhecimento e do acesso à centelha divina que habita em cada ser, em todos nós. O sofrimento muitas vezes é o melhor remédio, você não acredita, mas é. Saber sofrer é saber amadurecer. Disse Mahatma Gandhi, temos de nos tornar a mudança que queremos ver. Temos que assumir o nosso papel de agentes dessa mudança. Não basta querer a mudança, tem que agir. Somos agentes, não somos pacientes. Não podemos ser meros espectadores passivos da vida, que se segue à nossa volta, não. Nós precisamos assumir o nosso papel de sujeitos no processo de mudança que tanto almejamos, para nós mesmos e também para o nosso próximo. Precisamos cultivar o autoconhecimento, buscar harmonia, encontrar o nosso ponto de equilíbrio dentro de nós mesmos e não fora. Parar de fazer as coisas esperando algo em troca, ou mesmo esperando reconhecimento, confete. Parar de tramar planinhos. Precisamos dominar as nossas feras. Quando alcançarmos esse estágio, estaremos livres do sofrimento inevitável. É difícil, mas é possível. Precisa de coragem.
E nós temos para vocês algumas dicas, como eu comentei, né? Para se livrar do sofrimento, para você lidar melhor com ele, né? Mas lembrando, de novo, não é receita de bolo. Você precisa agir, coragem, é preciso reformular, ressignificar, se posicionar, se reconhecer. E o catalisador para isso tudo é o que eu já falei, é coragem, tem que ter. E aí nós separamos aqui para vocês algumas dicas da inteligência emocional para você superar essa dor emocional, né, que causa sofrimento. Encare a realidade. As pessoas, elas tendem a ficar lembrando apenas dos melhores momentos, às vezes da relação com o marido, com um amigo. Encare as partes que não são tão boas também, elas fazem parte, elas podem te ensinar muita coisa. Não se culpe. A culpa é uma reação muito comum, mas ela merece muito cuidado, porque tudo acontece exatamente como tem que acontecer. O que aconteceu é sempre o melhor, não fique se culpando. E aquele sofrimento inevitável, né, a morte, viva o luto. Chore, se entregue a esse momento. É a hora, né? Não fuja dele. Encerre o ciclo. Não deixe coisas por fazer, inacabadas. Isso não é bom. Trabalhe a sua autoestima. Isso é importante. Muito importante para você se sentir melhor. Confie no tempo. Ajuda muito. Dizem que o tempo tudo resolve, não é? Agora, aquele sofrimento inevitável que é a morte, né? Nós já falamos uma aqui, mas tem algumas outras dicas também que nós temos para vocês. Aceite os seus sentimentos. Enfrentar a perda é o importante e não negá-lo. Viva o luto, né? Busque dialogar com boas influências. Guardar tudo para si pode provocar muita angústia. É bom falar. Pratique atividades prazerosas. Venha para o Religar fazer o curso básico, para você que não fez ainda. Coloque razão na emoção. A emoção sozinha muitas vezes pode cegar, né? Coloque um pouquinho de razão, não faz mal não. Busque o autoconhecimento, isso é a chave para muita coisa, inclusive para você deixar de sofrer, né? Bem, esse bate-papo, na verdade, nossa intenção foi provocar uma reflexão, foi falar um pouco sobre a nossa atual situação. E depois desse bate-papo, você tem muito mesmo para pensar. Nós fizemos umas boas provocações, né? Foi proposital. Nós falamos sobre a definição do sofrimento, a história da dor, brevemente, né? Discorremos sobre as causas mais comuns do sofrimento, sobre as causas atuais, né? Advindas da pandemia. Demos até aquelas dicas lá, que não são receitas de bolo, né? Para você se livrar do sofrimento. Mas tudo isso serviu de verdade, de ponto de partida para levar você a refletir a respeito do sofrimento. E essa reflexão precisará ser honesta. Você terá que ter coragem. Coragem para se dedicar à microesfera, para praticar o autoconhecimento, para reconhecer e dominar as feras que hoje dominam você. Essa viagem interior é urgente para você que busca evolução. E por hoje é só.